Olá, sou Paulo Canezin, sócio fundador da PSC Agro, e hoje vamos falar de um maior desafio dentro da empresa familiar agro, que é gestão de pessoas, ok? Isso é um assunto bem interessante, porque a gente tem que voltar um pouquinho na empresa familiar agro de uma forma como começou. Normalmente o patriarca na operação, e depois vem os filhos e continua na operação, e tem os funcionários que foram contratados por confiança e não por competência. Então isso foi se criando e aprendendo o operacional. E aí se criou um gap com o crescimento da empresa familiar. E aí ficou aquele distanciamento, muita operação, muito operacional e pouca gestão de pessoas. Ficou só pela referência e se perdeu o aspecto. Ok? Então aí começa a situação. Enquanto pequeno, tudo bem, cresceu, começa a necessitar de outro nível de competência para gerir pessoas, tá? De forma estratégica. Por outro lado, dentro das empresas familiares, dentro do produtor agrícola, nós não temos normalmente a função e a área específica de um RH estratégico para fazer a gestão estratégica de pessoas. Normalmente o que a gente observa no ambiente familiar? É aquele departamento pessoal, e muitas vezes o departamento pessoal cuidando da folha, cuidando dos salários, cuidando da admissão e demissão de funcionários. Ele acaba fazendo um papel que é do líder, do gestor, que é administrar as pessoas ali dentro, é delargado para a área de DP. E veja bem, eu falei delargado, porque não é delegado. Como o gestor não está preparado para gerir pessoas, ele delarga para o setor de departamento pessoal, e que além de ter várias dificuldades com relação a processos, a controles e enfim, muito informalismo ainda, demanda de um RH estratégico, e é o que a PSC Agro sempre incentiva e encoraja os produtores e as empresas familiar agro. Crie um DP, crie um RH estratégico para cuidar de pessoas, porque nós temos que lembrar que a gente tem que pensar sempre em planejamento de curto, médio e longo prazo. Ou seja, os nossos gestores têm que estar preparados para formar equipes, para liderar equipes e para desenvolver pessoas, com auxílio e apoio do RH, e não delargando para o RH. Então hoje, esse talvez seria ao nosso ver, é o maior desafio dentro da empresa familiar agro. Preparar pessoas para o futuro da empresa, para assumir os cargos de liderança, tá? E ao mesmo tempo, as lideranças atuais, elas precisam de novas competências para poder fazer a gestão e esse desenvolvimento de pessoas. Então, RH estratégico, acho que seria a ferramenta e o desenvolvimento e a mudança de nível de uma empresa familiar agro. Nós não observamos um outro caminho. Eu preciso cuidar das pessoas, quer seja familiar ou de mercado. Nós precisamos desenvolver essas pessoas para não se perderem dentro da operação e de repente a gente observar somente operacionais e ninguém pensando e planejando a empresa no curto, médio e longo prazo. E dependemos de pessoa certa no lugar certo. É assim que se dá o sucesso dentro do ambiente da empresa familiar agro.